Fala galera, tudo bem? Sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia. E nesse vídeo eu estou começando uma série sobre sistema endócrino. E como é o primeiro vídeo, eu vou fazer uma introdução ao sistema endócrino. Se você quiser saber quais são os tópicos abordados nessa introdução, clique aqui na descrição, você vai ter o índice mostrando cada tópico e o momento que esse tópico é abordado no vídeo. Vamos começar? O sistema endócrino é o sistema que estuda a produção e ação dos hormônios. Os hormônios são compostos ou proteicos ou compostos esteroides que são produzidos por glândulas endócrinas e são lançados no sangue para atingir uma célula, tecido ou um órgão-alvo. O hormônio é uma espécie de sinalizador, leva um sinal, uma mensagem de um lugar para o outro através do sangue. Esse tipo de sinalização a gente vai chamar de sinalização endócrina. Mas existem outros tipos de sinalização. Então, na sinalização, a gente tem que levar em consideração a ação de um sinal, um sinalizador extracelular, agindo em um receptor. E o primeiro tipo de sinalização que a gente vai conhecer, a gente chama de autócrina, onde uma célula produz um sinal, libera esse sinal para o meio extracelular, e no meio extracelular, esse sinal, esse sinalizador, vai atuar em um receptor presente na própria célula. Auto significa si próprio, ou seja, é um estímulo a si próprio. Libera um sinal para o meio externo, o sinal atinge, chega em um receptor e passa a mensagem. Esse tipo de sinalização a gente encontra, por exemplo, no sistema imune, com as células apresentadoras de antígeno. Elas englobam o antígeno, processam internamente esse antígeno, depois expõe ele do seu lado de fora para sinalizar a si própria e também sinalizar a outros componentes do sistema imunológico para continuar a reação do sistema imune. Um outro tipo de sinalização a gente chama de parácrina, onde uma célula sinaliza uma célula próxima a ela, uma célula adjacente a ela. O melhor exemplo para isso, para a gente não esquecer, é a sinalização feita através das sinapses, que são sinalizações feitas entre neurônios. Os neurônios eles vão ficar dispostos um atrás do outro, com um espaço bem pequeno entre eles. Esse espaço nós chamamos de fenda sináptica e é o espaço que existe entre a comunicação parácrina, a comunicação onde um neurônio secreta uma substância que age em outro neurônio a partir de um receptor. Eu tenho um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, fazendo uma sinapse. E a gente percebe que entre os neurônios pré e pós-sináptico existe um espaço, uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica. É por esse espaço que o sinalizador vai passar de um neurônio para o outro até chegar no receptor e gerar o estímulo desejado. E a última sinalização, a gente já sabe que foi a primeira a ser explicada, que é a sinalização endócrina, que é o nosso alvo de estudo. Já que o nosso alvo de estudo é o sistema endócrino, vamos falar os diferentes tipos de glândulas. Existem glândulas que a gente chama de endócrinas, glândulas exócrinas e um terceiro tipo de glândulas que depois que eu explicar essas duas, a gente consegue ter mais base para entender. A glândula endócrina é aquela glândula que produz uma secreção, produz um hormônio e libera essa secreção no sangue. Então, a glândula endócrina libera o seu conteúdo dentro do sangue. Quais são os exemplos de glândulas endócrinas que a gente tem aqui? Glândula pineal, que produz o hormônio melatonina, e temos aqui a tireoide, mas a gente vai conhecer todas as glândulas endócrinas durante o nosso estudo. E o que são as glândulas exócrinas? As glândulas exócrinas são aquelas glândulas que liberam sua secreção fora do sangue, ou seja, dentro de uma cavidade ou fora do corpo. As glândulas do suor, as glândulas mamárias, liberam seus conteúdos para fora do corpo. As glândulas salivares, as glândulas estomacais, liberam seu conteúdo dentro de uma cavidade. E o terceiro tipo de glândula, a gente chama de glândula mista ou anfícrina, que é uma glândula que possui tanto uma ação endócrina quanto uma ação exócrina. Por exemplo, o pâncreas
a gente estuda no sistema digestório, produzindo suco pancreático, é uma ação exócrina, pois ele libera o seu conteúdo dentro de uma cavidade. O pâncreas endócrino possui uma porção de células que produzem hormônios e esses hormônios são liberados no sangue. Então, o pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. E quais são os componentes do sistema endócrino? O sistema endócrino é formado por um controlador central chamado de hipotálamo. O hipotálamo é um componente do seu sistema nervoso central, é uma parte do encéfalo, é uma parte do diencéfalo. Existe o tálamo e abaixo do tálamo tem o hipotálamo. O hipotálamo ele é formado por neurônios. Esses neurônios hipotalâmicos são capazes de produzir hormônios. Os hormônios podem ter uma ação final, uma ação direta, ou uma ação indireta estimulando a produção de um outro hormônio. Aqui a gente vê na imagem em destaque, circulada, a região do hipotálamo. Se a gente olhar agora nessa outra imagem, a gente vai ver o que nos interessa do hipotálamo, que é essa região de cima, que tem neurônios, que esses neurônios se estendem até uma região abaixo, que está dividida em dois lados. Essa região abaixo do hipotálamo a gente chama de hipófise. A gente fala dela daqui a pouco. Esses neurônios que produzem hormônios, eles podem produzir hormônios para serem estocados e liberados por parte dessa hipófise, ou um outro grupo de neurônios pode produzir hormônios e estimular uma segunda parte da hipófise. Então a gente percebe que tem que ter uma comunicação entre o hipotálamo e a hipófise. Esse prolongamento que nós estamos vendo aqui na imagem, que conecta os neurônios do hipotálamo com a hipófise, nós vamos chamar de infundíbulo. O infundíbulo ele é proveniente de uma estrutura chamada de eminência mediana. Então, a eminência mediana gera a partir da sua finalização o infundíbulo que conecta o hipotálamo com a hipófise. Agora, quais são os outros componentes do sistema endócrino? São as glândulas endócrinas. E a primeira glândula endócrina que nós vamos conhecer é essa que está sinalizada aqui de verde, que nós vamos chamar de hipófise. A hipófise, portanto, conectada pelo infundíbulo ao hipotálamo, a gente tem como a principal glândula do sistema endócrino, sendo por vezes chamada de glândula mestra. Essa glândula mestra, essa hipófise, também pode ser chamada de pituitária e vai ter duas divisões de nosso interesse. Uma divisão que eu vou chamar de adenohipófise ou hipófise anterior e uma outra região que eu vou chamar de neurohipófise ou hipófise posterior. A neurohipófise ou hipófise posterior, ela recebe hormônios produzidos pelos neurônios do hipotálamo. Esses hormônios nós chamamos de neurohormônios, armazena esses hormônios e libera esses hormônios. Já a adenihipófise ou hipófise anterior vai receber uma sinalização hormonal de neurohormônios hipotalâmicos e vão produzir um hormônio relativo àquela sinalização. Então a adenihipófise consegue sim produzir e liberar seus hormônios, porém sempre com o estímulo do hipotálamo. Se essa hipófise é uma glândula muito importante, ela precisa de uma boa proteção. E quem protege essa hipófise é um osso chamado de osso esfenoide. O osso esfenoide possui uma depressão e nessa depressão fica alojada a glândula hipófise, que tem um tamanho aproximado de 1 grão de ervilha. Esse espaço, essa depressão no osso esfenoide, a gente chama de cela turca ou cela túrcica. Além da hipófise, a gente vai conhecer outras glândulas endócrinas, como ovários, testículos, pâncreas, tireoides, suprarrenais e outras glândulas. Então, além das glândulas endócrinas e hipotálamo, a gente tem como componente do sistema endócrino os hormônios. Os hormônios são mensageiros bioquímicos que levam uma mensagem, que levam uma sinalização química de uma célula ou glândula endócrina para um órgão, célula ou tecido-alvo. Então, os hormônios não são moléculas efetoras, são moléculas sinalizadoras. E por último,
o último componente do sistema endócrino, que são os órgãos-alvos ou as células-alvo, que são todas as células, todos os órgãos do nosso corpo. Cada órgão possui receptores para um determinado grupo de hormônios. Todas as células do nosso corpo agem sobre a ação de algum tipo de hormônio. E os hormônios, eles podem ter duas origens químicas diferentes, duas naturezas químicas diferentes. A primeira que a gente vai dizer que é uma natureza química peptídica. Um peptídeo é uma proteína, isso significa que tem aminoácido ligado a aminoácido, produzindo uma cadeia de polipeptídeos, produzindo um polímero formado por monômeros de aminoácidos. Esses hormônios peptídicos, eles são recebidos pela célula de uma forma diferente dos hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são aqueles hormônios que são derivados do colesterol. O colesterol é uma estrutura que possui ligado a um dos seus carbonos uma hidroxila. Quando a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono, a gente tem uma função química chamada de álcool. Então o colesterol, ele é primariamente um álcool. Mas a gente sabe que o álcool pode reagir com um ácido graxo, com um ácido carboxílico. É um processo de esterificação. Então a gente tem o colesterol álcool e a gente tem agora o colesterol éster, o colesterol que sofreu esterificação. O colesterol éster, o colesterol esterificado, ele é matéria-prima para a produção dos hormônios esteroides. Então os hormônios esteroides são aqueles hormônios que são derivados do éster de colesterol. Testosterona, estrógenos, progesterona, ou seja, hormônios sexuais, e também os corticoides. E esses hormônios, como eu já falei, eles vão agir de formas diferentes nas células. Eles vão chegar na célula, uns vão entrar na célula e outros serão recebidos por receptores. Eu tenho aqui uma membrana celular com a sua bicamada lipídica. Eu tenho aqui um receptor. Do lado de fora eu terei hormônios. Eu terei HP, hormônio peptídico, HE, hormônio esteroide. Esse hormônio esteroide, ele é a testosterona, que é derivado do éster de colesterol. Então, testosterona, um esteroide, pois é derivado do éster de colesterol. E aqui é um hormônio peptídico qualquer. Quando liberado, o hormônio peptídico chega e se acopla a um receptor. Esse receptor, ele vai passar uma mensagem para dentro da célula, vai passar uma mensagem para o meio intracelular. Essa mensagem, ao ser recebida e processada, vai responder ao estímulo do hormônio peptídico. Por exemplo, se esse hormônio peptídico fosse a insulina, a mensagem passada seria o seguinte: coloque na membrana celular mais proteínas transportadoras de de glicose, pois o sangue está cheio de glicose. Você precisa absorver essa glicose. Então a mensagem da insulina seria para a célula aumentar os transportadores, aumentar a permeabilidade para a entrada de glicose. Já os hormônios esteroides, eles passam através da bicamada lipídica. E quando chegam no meio intracelular, eles vão encontrar um receptor ou citoplasmático ou um receptor nuclear. Então eu preciso que vocês lembrem disso. Os hormônios são mensageiros, eles não são moléculas efetoras. E essa mensagem precisa ser passada para um tipo de receptor. No caso dos hormônios peptídicos, o receptor estará na membrana celular. No caso dos hormônios esteroides, eles entram na célula pela bicamada lipídica e encontrarão um receptor ou no citoplasma ou no núcleo. Mas como a biologia é a ciência das exceções, existe uma exceção nesse caso. Os hormônios T3 e T4 são formados por dois aminoácidos tirosina ligados entre si, T3 ligado a 3 átomos de iodo, T4 ligado a 4 átomos de iodo. Esse é um tipo de hormônio peptídico, pois um aminoácido se liga a outro aminoácido através de uma ligação peptídica. Isso é um dipeptídeo. Apesar de ser um dipeptídeo,
os hormônios T3 e T4 não chegam em um receptor na membrana celular. Eles passam através da membrana celular, através de proteínas, vão para o núcleo e dentro do núcleo eles encontrarão seu receptor nuclear. Então, quem é a exceção a essa regra de receptor e passagem livre pela bicamada lipídica? Os hormônios T3 e T4, que vão entrar através da membrana por transportadores, proteínas transportadoras, e ao chegarem ao núcleo, vão sim ser recebidos por um receptor nuclear que vai atuar no DNA, estimulando a transcrição. É isso, galera. Chegamos ao fim da nossa aula introdutória. A nossa segunda aula a gente vai falar de neurohipófise. A gente vai falar dos hormônios produzidos pelo hipotálamo, armazenados na neurohipófise e liberados pela neurohipófise. Esses hormônios são ocitocina e ADH. Obrigado, tchau e até o próximo vídeo.